que a verdadeira identidade planejada por Deus para nós é que sejamos filhos. Você sabia disso? Você sabia que Deus planejou isso para nós? Desde o jardim do Éden, Ele planejou essa identidade de nós para com Ele, filho, pai, pai e filho. E quantos hoje nesse mundo, não vê a importância do próprio Deus nos amando tanto como o Pai, que entregou seu Filho Jesus Cristo para nos resgatar. E Jesus, Ele veio em carne para salvar uma humanidade órfã. Porque desde lá do jardim do Éden, quando foi quebrada a intimidade de Adão e Eva com o Pai, a partir dali, Adão e Eva teve um sentimento: perdi o meu pai. Sentimento de orfandade. E de gerações em gerações, Deus vinha e falava com o povo através de uma pessoa. Deus vinha e falava o amor dele para com o povo através de seus profetas. E de geração em geração, essa paternidade de ter um pai na vida da humanidade não tinha uma relação. E quantas gerações até chegar em Jesus, que veio para o mundo. E nós falamos, Jesus veio para o mundo salvar a humanidade. Não. Ele veio nos levar de volta ao relacionamento com o nosso Pai. O que Deus deseja hoje de nós como seus filhos é que tenhamos esse relacionamento com Ele, assim como Jesus veio e mostrou na sua prática, no seu dia a dia, o relacionamento que Ele tinha com Deus Pai. E Ele sempre falou: eu vim para mostrar para vocês que vocês têm um Pai. E esse Pai ama vocês tanto, tanto, que teve um plano perfeito. E o plano perfeito seria que eu me entregaria por vocês. Então muitos de nós hoje olhamos para Jesus Cristo como o Salvador. E Ele é o Salvador. Mas a mensagem principal que Jesus veio trazer para aquele povo, aquela geração: vocês têm um Pai. Vocês não são escravos mais. Vocês têm um Pai. E muitos hoje se sentem órfãos de pai biológico como de pai espiritual. Órfão. Sabe o que significa orfandade? É o estado de órfão, de quem perdeu os pais ou um deles. Paternidade.
Pergunte para uma pessoa que perdeu o pai tão jovem e não deu tempo de ter relacionamento com esse pai. Pergunte para essa pessoa como ela se sente hoje. Eu tenho certeza que ela vai dizer: desamparado. Porque eu não tive um relacionamento com meu pai. Eu me sinto abandonado. Quantos hoje estão órfãos, desesperados pelo amor de um pai? Aqui em Lucas capítulo 15, nós conhecemos muito bem essa parábola que Jesus estava falando. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. Fala de uma família. Quando Jesus começa a falar essa parábola, ele está falando de uma família. Pai, filhos, relacionamento. E Jesus começa a falar para aquele povo. E ele fala através de parábolas. Ele pega as coisas naturais, as coisas do cotidiano, para mostrar como muitas vezes nós estamos e como o Pai está. E aí Jesus diz assim: um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da minha herança. Jesus não fala aqui que o pai negou. Jesus não fala aqui que o pai disse assim: espere eu morrer. Não. Jesus continua dizendo: e o pai repartiu os bens entre os filhos. Pode continuar. Poucos dias depois do pai ter repartido os bens aos 2 filhos, o filho mais moço ajuntou tudo o que ele tinha, tudo o que era dele, e partiu para um país, para um lugar distante, muito longe do seu pai. Presta atenção no que Jesus está querendo dizer. Esse filho chegou a um ponto dele não querer mais relacionamento com seu pai. Chegou a um ponto dele não querer mais estar na casa do seu pai. E olha que a Bíblia diz que o pai era rico, que o pai dava tudo para os filhos, que o pai supria tudo aquilo de pai para o filho, para os seus filhos, aliás, são 2. Mas aquele filho decidiu, um belo dia, sair da casa do pai. Mas ele não decidiu sair e ir ali para Celândia, que 40 quilômetros mais ou menos, pegar um carro, né? Ah, eu vou dar tempo de ir na casa do meu pai, ver meu pai. Ou aqui no Valparaíso, pertinho, 10 minutinhos, eu chego na casa do meu pai. Não. A Bíblia diz que ele foi para muito longe, ele foi para outro país, para outra região, para um outro território, longe do pai. E continuando, diz assim: ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que ele havia ganhado de herança. Com certeza a herança daquele rapaz não era pouco, era muito.
E ele foi tão para longe que perdeu a identidade. E ele disse: eu quero ser livre. Eu quero ser livre. Agora eu tenho dinheiro. Agora eu posso fazer da minha vida o que eu quero. E realmente, quando um filho é imaturo, que não sabe administrar os seus bens, até o que ele tem, ele perde. Perde tudo. E foi o que aconteceu com esse filho mais moço. Ele tinha tudo. Você hoje está aqui. E eu não sei como foi a sua vida, ou como é sua vida, em relação com seus pais. Não sei, mas você sabe. Mas a maioria tem algum trauma, algum ressentimento, alguma dor, que muitas vezes está ali dentro, está dentro de você, está depositado ali nos seus sentimentos, nas suas emoções. E não é porque você está dentro da casa dos seus pais, eu vou falar aqui para quem mora com os pais ainda, dentro da casa, que muitas vezes você se sente órfão, e o pai está presente. Ou talvez você já não more mais com o seu pai, mas você sente ainda sente nesse sentimento de abandono. E às vezes, por causa disso, refletimos coisas nas nossas vidas, comportamentos dos nossos pais. Mesmo que sempre reprovamos aquilo que nossos pais fizeram, crescemos, constituímos famílias e de repente estamos reproduzindo a mesma coisa. Por quê? Porque o sentimento está ali. E Jesus continua falando aqui. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país. Olha a surpresa desse rapaz. Jamais ele imaginou. Jamais ele imaginou que isso poderia acontecer na sua vida. Havia perdido tudo. E de repente, veio uma grande fome naquele país. E ele começou a passar necessidade. Necessidade. Se você for olhar desde o princípio, quando Adão e Eva pecaram, que houve a separação entre a humanidade e o Pai. Se você for perceber, ali nasceu esse espírito, esse sentimento de orfandade. E de repente, no meio dessa história, quando esse rapaz começa a passar necessidade, olha o que diz a Bíblia. Volte. Então, procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Ei, me ajuda. Eu estou passando fome. Me ajuda. Eu estou passando necessidade. Eu não tenho onde dormir, eu não tenho onde ficar. Por favor, me ajude. Este morador o mandou para a sua fazenda, a fim de tratar os porcos, ou dos porcos. Um
Um rapaz que era rico. Um rapaz que tinha tudo na sua casa. Um rapaz que um dia teve empregados. Hoje, ele se torna como um empregado. Por uma escolha e uma decisão errada. Por uma escolha e uma decisão contrária à palavra de Deus. Que é o que muitos hoje fazem. Não quer dizer que você está aqui na igreja e eu digo para você, você tem um pai? Ah, tá, eu tenho um pai, eu sei. Deus Pai. Ele é Deus Pai. Se você não tiver um relacionamento, uma intimidade com esse pai, você ainda vai se sentir órfão. Porque quando esse rapaz estava na casa do seu pai, ele tinha proteção. E quantos hoje estão na casa do pai e se sentem desprotegidos? Se sentem só, passando necessidade. Mas por que isso tem acontecido? Porque muitas vezes não queremos relacionar com nosso pai, mas nós queremos o que nosso pai tem. Não queremos dar aquilo de filho, o amor de filho para com o pai, mas exigimos o amor do pai. E muitos hoje se perdem, crescem, têm filhos, e os filhos também se sentem abandonados por seus pais, reproduzindo a orfandade que há nos seus pais. Essa semana eu estava conversando com um pai e colega meu de serviço. E de vez em quando ele é pai separado, tem 3 filhos. Acredito que a mais velha deve ter 12 anos, o outro tem uns 10 e o outro tem, parece que vai fazer 9. E um tempo as crianças ficam com a mãe, outro tempo as crianças ficam com o pai. E quando ficam com o pai, geralmente ele vai para lá trabalhar no Centro Olímpico. E ele leva os meninos, porque os meninos também fazem aula, ele matriculou os filhos lá também. E eu estava percebendo alguma coisa diferente num dos filhos, no filho do meio. Bom, já tem 2 anos que eles estão lá, então dentro de 2 anos eu fui percebendo algumas mudanças nesse menino do meio. E comentei com a minha colega, né, lá de serviço. Eu tenho percebido que aquele menino está assim, assim, assim. Você já percebeu? Ela, mulher, eu percebi. E eu falei, eu vou chamar o pai, eu vou conversar com ele. Quando foi nessa semana, a gente lá na sala, chamei ele sentou na minha mesa, assim, perto da minha mesa. A outra que a gente tinha conversado estava lá do lado. E eu falei, você tem percebido tal e tal e tal comportamento no seu filho? Eu percebi. Você já conversou com ele como pai? Porque esse é um momento primordial para que entre o pai na vida do filho. É quando começa 7, 8, 9 anos. Aí a mãe pega, agora o pai vai imprimir a identidade. Aí a mãe sai de cena e passa para ser o pai. E ele falou que tinha percebido. Eu falei, você já conversou? Eu nunca conversei. Eu falei, pois eu vou te dar um conselho. Antes que seu filho se perca, ele já está dando sinais.
E eu te aconselho como pastora, falei desse jeito com ele mesmo, de você ter uma conversa com seu filho. Seu filho está precisando do pai. Seu filho está precisando do pai. E assim também, queridos, somos nós. Não é porque você está na igreja e seus filhos estão aqui que eles estão sentindo essa proteção de pai e mãe. Orfandade. E hoje você que tem pai, mãe, vó, avô, tem a obrigação de ensinar a essas crianças que tem um pai que cuida delas. Que quando você, pai e mãe, não estiver presente, o Pai, o Eterno, estará presente. Quantos carregam traumas? Porque associou o pai terreno com o pai celeste, com o pai eterno. Quantos estão da casa do Senhor e tem relacionado pai biológico com pai espiritual? Há uma diferença. E pelos traumas biologicamente que muitos tiveram, hoje tem problemas de se relacionar com o Pai, Deus Pai. E Jesus veio para nos trazer de volta aos braços desse Pai. Talvez muitos aqui, quem está me assistindo ou vai assistir depois, pode estar tendo esse sentimento de ter largado tudo. Eu não quero saber de nada, eu não quero saber porque me magoou, porque me traumatizou. Mas eu quero dizer para você que o teu Pai, o grande El Shaddai, o Adonai, está te esperando de braços abertos e dizendo: corre, filho, corre, corre, filho, corre. Para você correr e abraçar. Sabe uma criança quando te vê que te ama tanto, que você chega e você se abaixa para abraçar e se sente seguro? Assim também é que Deus está esperando de nós. E continuando a parábola do filho pródigo, se você for olhar essa parábola, é a história de cada um de nós. Às vezes está na casa do pai e se sente abandonado. Porque aqui Jesus não está falando só do filho que deixou, que foi embora. Jesus também está falando do filho que ficou na casa do pai. E continuando diz ali, assim: e ali, naquela fazenda, cuidando dos porcos, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Gente, nem a lavagem, nem a comida dos porcos, nem aquela comida dos porcos que ele desejava comer, ninguém lhe dava. Continuando. Caindo em si, sabe aquela hora que você fala: meu Deus, eu preciso voltar para o meu pai? Eu preciso voltar? Cadê aquele fogo, aquela chama de quando você voltou para o Pai? Cadê aquele amor apaixonado que todos os dias você estava ali conversando com o Pai?
Cadê? O pai está esperando esse relacionamento. E a Bíblia diz que ele caiu em si. E ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Por que será que Jesus estava falando sobre isso? Por que será que Jesus estava contando essa história? Qual era o alerta que Jesus estava dando para aquele povo e para nós hoje? Como filhos. Caindo em si. Próximo versículo 18. Vou voltar para a casa do meu pai. Caindo em si. Sabe como é difícil hoje? Você está aconselhando uma pessoa e ela está tão cheia de si, que ela não cai em si, ela não dá o braço a torcer. Ela não dá. Porque quando ela vê o conselho como ameaça para ela. Porque tem traumas, tem abandonos. E ela não percebe que o Senhor está trazendo ela de volta. E muitas vezes você está ali aconselhando, você está falando com a pessoa. E ela está dura de coração, cheios de argumentos. E ainda quer ter um relacionamento com o pai. E aí esse rapaz caiu em si. Ele caiu em si. E ele disse que iria voltar para a casa do meu pai. Vou voltar para a casa do meu pai, de onde eu nunca deveria ter saído. E ele disse: e vou dizer a meu pai: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Pequei contra Deus Pai e contra o Senhor, que é meu pai biológico. Ele foi treinando o que ele iria falar com o pai dele, quando se encontrasse com o pai. E ele dizia: eu vou falar isso, pai, eu pequei contra ti, eu pequei contra Deus, eu pequei contra ti. E não mereço mais ser chamado seu filho. Me aceita como um dos seus trabalhadores. Essa é a mentalidade de filho traumatizado. Ele esqueceu quem o pai dele era. Meu Deus. Ele se perdeu nas suas escolhas erradas. E ele esqueceu quem o pai dele era. Ele perdeu a identidade de filho. E se colocou na identidade de trabalhador, de servo. Eu não mereço mais ser chamado teu filho. Esse é o engano de muitos, que hoje se sentem órfãos, perdidos, traumatizados, abandonados, porque esqueceram quem é seu pai. Deus cuida de mim na sombra de tuas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Meu Deus. É aqui que o Pai está. Na sombra de suas asas. O Pai está esperando. Não
sua casa. As escolhas erradas que você fez, só se arrependa. Só reconheça. Estou sozinho, pois errei. Só reconheça. Se arrependa. Cuida de mim. Porque o arrependimento nos traz de volta ao Pai. Pai, venho te Oh, dizer Jesus. que tu és o meu lugar seguro. Sim, Senhor. O motivo da minha canção. Oh, Pai. E com meu coração Você tem um Pai, queridos. eu quero ofertar. Você pode hoje se livrar desses Teu traumas, santo nome. desse sentimento de abandono. Só reconheça. Te louvo. As palavras não podem dizer Oh, Senhor, te amo. o quanto Como eu te amo, te Senhor. amo e como eu preciso de ti. Aleluias. Continue colocando aqui. Versículo 20. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Muitos hoje estão traumatizados e não querem voltar para a casa do pai, porque estão cheios de desculpas, de feridas. Mas apóstolo, meu pai biológico me abandonou. Mas apóstolo, meu pai separou da minha mãe, largou a gente. Mas apóstolo, quando eu era pequena, meu pai morreu. Eu fui criado com um padrasto, um homem carrasco. Eu posso ouvir milhares de respostas em relação a isso. Mas se você quer ser bem-sucedido, você precisa resolver essa área no teu coração. Porque enquanto você não resolver a sua área no seu coração em relação ao seu pai biológico e sua mãe biológica, por mais que você queira ter um relacionamento com o pai, você não vai ter. Você pode até tentar, mas você não terá. E esse filho saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai avistou. Meu Deus, meu Deus. Eu acho que todos os dias aquele pai estava ali olhando pelo caminho que o filho foi embora. Todos os dias eu acredito que ele estava ali. Meu filho vai voltar. Não é possível. Não é possível. Ele vai voltar. E eu imagino que aquele pai todos os dias olhava. E um belo dia, para surpresa dele, ele avistou o filho. Longe. De longe ele avistou o filho. Olha que visão maravilhosa desse pai. Às vezes nós estamos orando a Deus e às vezes falando, Deus está ocupado, Ele está cuidando de outras coisas, Ele não está me ouvindo, Ele está falando com outras pessoas, mas Ele não fala com... Não. Os olhos do Pai nunca saiu de você. Nunca. Se você quer ser liberto dessa orfandade, você precisa perdoar seus pais biológicos.
a ausência deles na hora que você mais precisou. E a Bíblia diz: e com muita pena do filho, ele correu. Quem que correu? O filho? Foi o filho que correu? Foi o filho que correu? Foi o filho que correu? Você só precisa vir na direção do Pai. Você só precisa estar caminhando na direção do Pai. É isso que Jesus está falando aqui. E o Pai correu, o abraçou, o beijou. Imagina a alegria desse pai. Deus cuida de mim nas sombras de suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Aleluias. Deus Versículo 21 cuida de mim. diz assim: do jeitinho que o filho, do jeitinho que o filho imaginou quando ele estava lá naquela fazenda, cuidando dos porcos, quando ele caiu em si, do jeitinho que ele falou, queria falar, ele falou. Ele disse para o pai: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de teu filho. Versículo 22. Mas o pai ordenou aos empregados. O pai nem ligou pelo que ele falou. A alegria do pai era ter o filho de volta. Era ter o filho de volta. Essa era a alegria do pai. Hoje nós vemos filhos sendo pai do pai, sendo mãe da mãe, com papel invertidos. Mas nosso Pai, aquele que nos formou, aquele que tinha um plano maravilhoso para nós, não deixou de ser Pai. E Ele disse aos trabalhadores: depressa, traga a melhor roupa e vista nele. Olha o que o pai se preocupou: em cobrir o filho, em proteger o filho. E os trabalhadores foram depressa, vestiram. E o pai disse: bote de volta um anel no dedo dele, com uma autoridade, e a sandália nos seus pés. Eu quero que você fique em pé. Se na vida não tenho direção e preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama e Ele quer me dar a mão. Ele quer te dar a mão. Se uma porta se fecha aqui,
outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender. Presta atenção. A te ter. A orfandade promove sequelas na alma. Presta atenção, isso é sério. A orfandade, ela promove sequelas na alma. É a raiz de todos os males emocionais. Olha só, é a raiz de todos os males emocionais. É a orfandade. Quando ela não é tratada, surge uma rejeição. A atmosfera de rejeição impede o acesso ao coração do Pai. Eu quero que você feche seus olhos aí onde você está. E se você tem alguma sequela na sua alma em relação aos seus pais biológicos, é hora dessa ferida ser tratada. É hora dessa ferida ser tratada. Diga para o Senhor nessa noite: Senhor, me ajuda a tratar esta ferida. Não é Ele que vai tratar a ferida, mas é a ajuda dEle junto com você que essa ferida vai ser tratada. Hoje você tem consciência que você não consegue ver Deus como Pai na sua vida por causa dessas sequelas nas tuas emoções. E você que é pai, você que é mãe, analisa o teu coração agora e veja o que você tem feito de negativo para os seus filhos. Porque essa noite o Senhor quer curar as suas feridas emocionais de orfandade, para que você seja um pai e uma mãe de princípios, para que quando seus filhos olharem para vocês, qualquer situação que eles estejam passando, que eles venham ter uma confiança em correr para vocês e pedir ajuda. Eu quero que você ore aí onde você está. E eu quero que você fale, Pai, qual a área na sua vida, nas suas emoções, em relação à família, precisa ser tratada. Qual é esta área? Não deixe que esse sentimento, esses traumas, te impeça de você ver Deus como teu Pai. Porque esses bloqueadores, que muitas vezes de trauma, de ferida, de ressentimento, rancor, rejeição, que impede a paternidade de Deus, sejam desfeitos em nome de Jesus Cristo, e que o fluir da presença de Deus venha sobre a sua vida. Oh Deus, eu oro agora pelos teus filhos, que eles possam ver, Senhor, que nessa noite os olhos espirituais, que nessa noite, assim como o filho, Senhor, caiu em si,
e se arrependeu, que teus filhos nessa noite, que estão distantes de ti, pode até estar na tua casa todos os dias, pode até fazer algo na tua casa, mas estão longe de ti. Meu Deus, que eles possam enxergar o novo do Senhor sobre a vida deles, que eles possam cair em si e voltar o seu coração, voltar a sua vida ao Pai, em nome de Jesus. Eu não sei quais são os bloqueadores da tua vida, das tuas emoções. Eu não sei qual é a dor da tua história. Eu não sei quais são as escolhas erradas, abusos, traumas que Satanás está usando para te paralisar. Mas eu quero dizer que tudo isso já foi derrotado naquela cruz do Calvário. Jesus Cristo pagou o preço. Jesus Cristo pagou o preço. Ele pagou o preço. Se submeta. Se submeta ao senhorio do teu Pai. Oh Deus, em nome de Jesus. Eu quero orar agora, meu Deus, pelos teus filhos que estão aqui, os que estão nas redes sociais. Deus, em nome de Jesus Cristo, que teus anjos agora, Senhor, vão agora em direção, Senhor, desses homens e mulheres. Oh Deus, que traga proteção sobre a vida deles, e que eles se arrependam e volte, Senhor, e volte para os seus braços. Oh Pai, em nome de Jesus eu oro. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração e diga assim: Pai, eu sei que o Senhor é meu Pai, por isso eu te chamo de Pai. Obrigado, porque eu sei que o Senhor tem cuidado de mim. Diga: Pai, me ajuda. Diga: Pai, eu me arrependo, porque eu deixei traumas, feridas, dores, rejeição entrar na minha vida. Eu me arrependo e eu te peço perdão. E nessa noite eu removo das minhas emoções, em nome de Jesus Cristo, todos esses traumas. Todos esses traumas saem agora da minha vida, da minha vida, da minha família, da minha descendência, em nome de Jesus Cristo. Eu ordeno agora, fora da minha vida, fora da minha vida. Diga: Pai, eu volto meu coração para o Senhor. Eu entrego, diga: eu entrego a minha vida, as minhas emoções ao Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, porque eu sou seu filho e o Senhor